Fala galera do canal Ciro Costa, galera engajada aí no PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Galera, se você não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o like aqui nesse vídeo. Vou deixar aí mais um corte do Ciro, onde ele fala aí sobre essa proposta da diminuição do recolhimento aí do FGTS de jovens de 18 a 29 anos. Né? Como é que você vê essa proposta, né, para estimular a geração de empregos, flexibilizando direitos de algumas categorias de trabalhadores? Foi colocada, por exemplo, a possibilidade de o recolhimento de FGTS de jovens ser reduzido temporariamente para estimular as empresas a contratarem pessoas entre 18 e 29 anos. Você acha que esse é um caminho inteligente para gerar emprego no Brasil? Não, isso não é um caminho inteligente, porque no limite desse argumento nós tínhamos que revogar a Lei Áurea, porque com a escravidão o trabalhador não recebe nada, mas em compensação tem a garantia da sua sobrevivência na senzala, garantida pelo dono dele. E evidentemente eu estou exagerando aqui no argumento apenas para dizer para vocês todos que essas coisas elas têm precedentes internacionais, elas têm literatura, elas têm a própria vivência brasileira. Então, o que é que o mundo ensina nessa relação de regulação do trabalho? Nenhuma sociedade mundial prosperou introduzindo no mundo do trabalho insegurança jurídica e insegurança econômica. Nunca. Não aconteceu jamais. E ninguém precisa ser um grande intelectual para entender. Por quê? Porque o capitalismo moderno se afirma no consumo do povão, no consumo das massas. E o consumo das famílias, que no Brasil é responsável por 60% de ativação da atividade econômica, vem de emprego, salário e renda. Então, no Brasil, a política está fazendo a história mais estúpida que você pode imaginar. Nós estamos destruindo a renda do povo e a economia está parada há 10 anos. Saiu ontem o PIB, mesmo com o ajuste estatístico, o PIB brasileiro não faz. Eu estava estudando os números do Rio Grande do Norte, para atender a entrevista que vocês generosamente me fazem. O desemprego aberto no Rio Grande do Norte está em 16,3%. A média nacional. Você imagina, e a solução para isso não é precarizar o custo do trabalho, porque a causa do desemprego não é o custo do trabalho. Claro que a gente imagina burocracia, os abusos da justiça do trabalho, tudo isso tem que ser corrigido. Então, como é que o mundo está fazendo? O mundo está descobrindo caminhos novos, instituições novas, em que você atende ao mercado de trabalho que precisa de alguma flexibilidade em função das novas práticas da economia digital, do trabalho em casa, do trabalho remoto, da economia do conhecimento. Então, você tem que ter flexibilidade, as instituições têm que ter. Mas a base filosófica de toda a legislação trabalhista é proteger o trabalho. Proteger o trabalho porque ele é o lado mais fraco da cadeia do capitalismo. E agora vamos aos números brasileiros. Nesse momento, o Brasil tem quase 15 milhões de pessoas abertamente desempregadas. 40% da força de trabalho no Brasil já estão precarizados. Então, ninguém precisa de autorização do governo, nem de lei do Congresso, para trabalhar de forma precarizada. Isso já é o destino da maioria da força de trabalho brasileira. É a maior quantidade de trabalhadores precarizados da história do Brasil. Qual é o efeito da precarização no mercado de trabalho? É que a renda do trabalhador, a renda do povo, está declinando de forma dramática. O sintoma mais caricato e doído é que o salário mínimo brasileiro, anunciado para o ano que vem sem reajuste acima da inflação, é o menor poder de compra dos últimos 16 anos. Ora, se você tem desemprego aberto 15 milhões, 40% da população trabalhadora na precarização, sem nenhum direito, nem ao salário mínimo, vamos ter clareza disso, não é lei do Congresso, nem não lei do Congresso. O camarada que está se virando nas ruas de Natal com um pacote de aplicativo, um caixote de aplicativo nas costas, não tem direito a nada. Ciro. Absolutamente nada. Então, Ciro. veja, mas temos mais 6 milhões de desalentados. Qual é o efeito disso? A renda do povo despencou, o consumo despencou, atolou e a economia brasileira não cresce.